Hoje eu vou te dar umas dicas sobre aprendizagem e over-engineering. E aí galera, beleza? Eu tenho percebido que muitas pessoas que estão aprendendo, que estão entrando na área de desenvolvimento, e mesmo nós mesmos que temos mais um tempo aí na área, temos caído num defeito que é não aprender as coisas direito antes de aplicá-las. A gente está muito afoito para aprender várias coisas e queremos aplicá-las sem entendê-las primeiro. Então, antes da gente poder aplicar um conceito, uma ideia, por exemplo, de arquitetura, por exemplo, Clean Architecture, Design Patterns, TDD, refatoração, todos esses conceitos, eles têm a sua complexidade e vale a pena a gente estudá-los bem para poder utilizá-los bem. Quando a gente não sabe direito um conceito e tenta utilizá-los, acontece muitas vezes a questão do over-engineering. Por exemplo, quando uma pessoa que está começando a aprender Design Patterns, ela acha que tem que aplicar todos os Design Patterns. E aí a aplicação fica over-engineered. Então isso acontece tanto com quem está começando, né, que eu acho que é até mais frequente, uma pessoa que está começando, ela quer aprender tudo de uma vez e quer aplicar tudo de uma vez, porque ela é muito afoita, quanto também acontece com quem já tem um certo tempo de experiência. Então o meu recado aqui é, vamos estudar bem as coisas e incrementalmente, certo? A gente tem que começar da base. Então, por exemplo, qual que é um problema que eu vejo? Uma pessoa, antes de poder aprender e aplicar Design Patterns, ela tem que saber bem programação orientada a objetos. Ela tem que saber bem modelagem orientada a objetos. Então, por exemplo, saber modelar um determinado domínio. Né? O que vai ser classe do meu domínio? O que vai ser atributo de cada classe? Como que os objetos vão se associar? Né? Como vai ser a associação entre as classes? Que tipo de relacionamento que a gente tem entre as classes? Antes de você saber bem isso, não dá para aplicar Design Pattern e nem Clean Architecture, certo? Clean Architecture também requer um conhecimento prévio de modelagem. Então eu até penso em fazer um curso de modelagem orientada a objetos, que é realmente o fundamento, né, para a gente poder utilizar Design Patterns, para a gente poder usar bons princípios de arquitetura como a Clean Architecture. Então vamos fazer assim. Vamos deixar de ser afoito e vamos aprender as coisas direito. Então, às vezes, não é nem questão de não saber modelar, é não saber programar direito. Então, primeiro a gente tem que saber programar bem, certo? Então, eu tenho que dominar uma linguagem, eu tenho que aprender bem algoritmos, eu tenho que saber programar bem. Dado um problema, dado uma funcionalidade, como é que eu desenvolvo um algoritmo para resolver esse problema? Essa é a base, certo? Lógica de programação. Depois, eu tenho que aprender, por exemplo, a questão da modelagem orientada a objetos, quando eu vou utilizar o paradigma orientado a objetos. E mesmo quando eu não utilizo OO, eu utilizo, por exemplo, somente estruturas de dados, eu também tenho que saber modelar. Quais são as minhas estruturas de dados, como elas se relacionam. Então, esse seria um segundo patamar. E depois, então, a gente aprende Design Patterns, a gente aprende teste direitinho, a gente aprende TDD, a gente aprende Clean Architecture. Então, esse seria o terceiro estágio, tá? Vamos tentar não pular fases. Antes de aprender a Clean Architecture, antes de aprender modelagem, vamos aprender a programar. Depois vamos aprender modelagem, depois vamos aprender Design Patterns e arquitetura e assim por diante. Tem uma outra questão relacionada com isso que eu acho bem interessante, que é você tentar otimizar o seu sistema em questão de performance prematuramente. Então, o Knuth até diz isso, né? Que premature optimization is the root of all evil. Então, a otimização prematura é a raiz de todo mal. Então não adianta a gente querer ficar otimizando a performance do nosso sistema prematuramente. Segundo o Knuth, é a raiz de todo mal. Então esse é um dos problemas também de over-engineering, né? Da gente tentar otimizar logo de primeira. E eu até vi um tweet bem legal de um desenvolvedor que ele falava o seguinte: é muito mais fácil você otimizar um código para performance quando ele está bem refatorado, quando ele está bem projetado, do que o contrário, você refatorar um código que está bem otimizado para performance. Então, o ideal é o quê? Você primeiro refatorar o código, você primeiro chegar num design, num projeto bom, para depois você otimizar para performance. Então isso tudo está relacionado, né, com over-engineering, com aprender também bem os conceitos antes de aplicar. E fica a dica então, pessoal, vamos aprender bem antes de querer aplicar tudo e usar todos os conceitos nos nossos sistemas. Vamos tentar não fazer a otimização prematura do nosso código. Vamos primeiro cuidar do projeto, para depois cuidar da otimização para performance. E com isso os nossos sistemas vão ficar certamente mais bem projetados. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.